O tema do nosso estudo é o seguinte: oração no meio de grande perigo, ou oração de quem está na caverna. E você vai ver aí na sua Bíblia o título do Salmo, Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Vamos então ler agora o Salmo 142, diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esvorece o espírito, conheces a minha ferida. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica em nosso coração. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Oração no meio de grande perigo ou oração de quem está na caverna. Davi estava numa caverna, literalmente. Uma caverna é uma fenda numa rocha, e numa caverna não é o melhor lugar do mundo. Quando você, de repente, entra numa caverna para se refugiar, eventualmente você vai encontrar muitos perigos lá dentro. Você vai encontrar escorpiões, serpentes, insetos e até feras. Davi, então, se esconde numa caverna, fugindo do rei Saul. Saul era um rei fraco, inseguro, corrupto, violento, feiticeiro e paranoico, mania de perseguição. Achava que todo mundo iria traí-lo. Ninguém prestava para ele. E ele começou a meter os pés pelas mãos e a cometer crimes horríveis. Primeiro que ele era materialista, começou a desobedecer a palavra do Senhor e a fazer coisas reprováveis, a ponto de trocar de Deus. Ele deixa de atender ou de adorar o Deus de Israel para adorar o dinheiro. Uma certa ocasião, numa guerra, o Senhor mandou, através do profeta, que ele matasse tudo e a todos. Que ele, inclusive, matasse até os animais. Mas, como ele era avarento e desobediente, ele poupou os animais, as ovelhas. E o profeta vai até ele e o confronta, dizendo que estava ouvindo os berros das ovelhas, os balidos das ovelhas. O que era que estava acontecendo? Como ele não podia esconder, ele se justifica. É que eu deixei as melhores ovelhas para ofertar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor. E o profeta diz: tem Deus mais desejo de oferendas do que de obediência? O Senhor prefere que você obedeça, ao invés de você dar coisas para Deus. Se você quer dar coisas, cultos, oferendas, sacrifícios, ofertas, dízimos,
ou qualquer outra coisa, contanto que sejam acompanhados de obediência. O Senhor está muito mais interessado em nossa obediência do que no nosso serviço, no nosso dinheiro ou em qualquer outra coisa. Não que não devamos ser fiéis ao Senhor, não que não devamos trazer também de parte dos nossos bens para ofertar ao Senhor. Porém, o Senhor quer, acima de qualquer coisa, nossa obediência, o nosso compromisso, a nossa comunhão com Ele. E Saul tinha abandonado o culto. E Saul tinha abandonado a comunhão com Deus. E Saul já não conseguia mais orar, já não conseguia ir mais à igreja, já não conseguia mais ter comunhão com os irmãos. Saul não conseguia olhar mais para o irmão e dar a paz do Senhor. Saul não conseguia mais pegar a Bíblia e ler, fazer uma leitura de um salmo. Saul não conseguia mais pregar o evangelho. Saul não conseguia mais fazer as coisas espirituais. Saul se materializou, se bestificou. Saul se voltou somente para as coisas desta vida, para os bens materiais. Estava muito atarefado para ir à igreja. Saul não conseguia mais ler a Bíblia porque ele não tinha tempo. Saul não conseguia mais orar por alguém porque o pecado morava no seu coração. Ele não conseguia mais ter comunhão com Deus porque o compromisso dele era com os amigos, com as coisas, com as pessoas. Amados irmãos, nós não podemos ser como Saul. Nós precisamos demonstrar a nossa espiritualidade. Nós precisamos viver com o Senhor acima de qualquer coisa. Nós precisamos dar prioridade às coisas primeiras. Nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não podemos inverter os valores. Não podemos dar prioridade às coisas desta vida como fazem os pagãos, como fazem as pessoas deste mundo, que não se preocupam com o céu, que não se preocupam com sua alma, que não se preocupam com as coisas espirituais. Nós precisamos, então, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu gostaria que nós víssemos este salmo de forma mais detalhada para que nós tiremos os princípios para a nossa vida, porque nós somos bem parecidos com os seus, com aquele que escreveu e também com aqueles que estão envolvidos nesse salmo. O que é que nós, então, podemos aprender? O que é que nós podemos tirar para o nosso crescimento espiritual? Em primeiro lugar, da caverna, Davi ora. Em meio a grande perigo, Davi busca socorro em Deus. Volte aí, por favor, para a sua Bíblia. No versículo 1, a palavra diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Então, ao invés de Davi tomar as suas decisões independente de Deus, ele vai orar. Porque ele era um guerreiro. Porque ele era um homem valente. Reconheçamos isso. Foi um homem que, para começar, matou feras, leão, urso, enfrentou um duelista, um gigante, né, o gigante Golias, e venceu. Nas guerras, ele vencia todas as batalhas. Por que ele não venceria um homem? Por que ele não mataria um homem? Por que ele não prevaleceria contra um homem maligno? Sabe por que Davi não enfrentou o rei Saul? Porque ele temia o Senhor. Porque ele preferia se humilhar na presença do Senhor e pedir ao Senhor que fizesse justiça. Porque o Senhor não lhe autorizaria a tomar decisões por conta própria.
E aí, ao invés de ir enfrentar o rei, ele vai e ora e busca o Senhor. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. O próprio rei, inclusive, ficou admirado com a atitude de Davi. Quando Davi estava lá na caverna, fugindo do rei, quem chega na caverna? O próprio rei. Só que Davi estava bem no interior da caverna. E lá, Saul não sabia que Davi estava lá. Diz a Bíblia que o rei, né, que Saul entra para aliviar o ventre. E ele pega e tira aquela capa, né, aquele sobretudo, e coloca em algum lugar. E diz o texto bíblico, que você vai encontrar essa história lá em 1 Samuel 24, capítulo 24. Davi pega furtivamente e corta um pedaço daquela roupa, né? Tira um pedaço da roupa do rei. E no momento em que ele corta a roupa do rei, o coração dele ficou pesado. Ele ficou assim com um peso na consciência. E aí ele pega, quando o rei sai, ele aparece, Davi aparece e diz assim: eu poderia ter lhe matado. Olha o pedaço da sua roupa aqui. Então, veja só, eu não fiz isso porque eu não sou um homem mau, como dizem por aí. Estão dizendo que eu quero o mal do rei, mas é mentira. Eu sou um homem íntegro, um homem honesto, um súdito que ama e que respeita o rei. Está aqui o pedaço da roupa do rei. E o rei, naquele momento, disse as seguintes palavras: disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Foram as palavras do rei Saul. Ele próprio que estava perseguindo Davi. Veja, ele estava com um grupo de homens, de mais ou menos 300 homens. Imagine aí, 300 homens no encalço de Davi. E ele disse essas palavras quando Davi poupou a vida do rei. Isso quer dizer que Davi estava como que numa encruzilhada. Davi estava sendo perseguido e, ao mesmo tempo, ele não queria fazer justiça com as próprias mãos. Então, qual foi a saída? Orar, buscar o Senhor. Eu não sei se você está enfrentando uma situação difícil na sua vida. O que eu quero dizer é que, se você, como Davi, está enfrentando uma dificuldade, uma opressão, uma traição, uma perseguição, você não pode tomar decisões precipitadas, sob pena de você ter que ir consertar. Já pararam para pensar que nós, crentes, não podemos agir ou reagir como os ímpios? O ímpio simplesmente diz assim: eu não levo desaforo para casa e vai e faz e acontece e briga e xinga e por aí vai. Nós, os filhos de Deus, não temos licença para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, não queremos ficar sendo humilhado por ninguém. Então, qual é a nossa saída? É buscar o Senhor.
é clamar e pedir ao Senhor que faça justiça, como foi o caso de Davi aqui. Ele pediu ao Senhor, pediu socorro ao Senhor. Davi sentiu firmeza mental ao clamar ao Senhor. Ele não ficou paralisado diante do terror. Ele não se vingou motivado por um ímpeto de fúria. Não foi movido pelo desespero para tirar a vida de Saul. Pelo contrário, ele vai orar. Ele vai buscar a presença do Senhor. Então, Davi, ele vai e diz as seguintes palavras. Olha o versículo 2, o que diz aí. Por gentileza, não fecha a Bíblia, não. Abre lá de novo para você acompanhar comigo o estudo bíblico. Derramo perante ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Já imaginaram que tribulação terrível Davi estava passando? 300 homens ao seu encalço. E ele, proibido por Deus de enfrentar o rei. Ele não tinha permissão de Deus para enfrentar o rei face a face. Então, o que fazer numa situação dessa? O que fazer numa encruzilhada dessa? O que fazer diante de uma opressão maligna dessa? Orar, buscar a face do Senhor. Não é fácil, meus irmãos, o equilíbrio. Não é fácil tomar decisões acertadas. Se nós não aprendermos a lidar com os problemas da vida, nós vamos sofrer muito mais. Porque acredite, arapuca tem para todo lado. As armadilhas estão espalhadas por todo lado. A gente está bem, mas quando chegar ali adiante, tem um filho do diabo para tirar a paz da gente, para nos afrontar, para nos perturbar, para nos acusar, para tentar tirar a nossa paz. E aí é onde tem que vir o equilíbrio. E aí é onde nós precisamos correr para o quarto da oração, pedir socorro ao Senhor, livramento, graça, para que nos dê sabedoria para tomarmos atitudes corretas, acertadas. Segundo lugar, da caverna, em meio a grande perigo, Davi reconhece as suas limitações. Vejamos aí, então, o versículo 3, a primeira parte, diz assim: quando dentro de mim esmorece o espírito, aí você pula para o versículo 6. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então, veja só. O crente, ele é fraco. Você é fraco, eu sou fraco. Não tem para onde correr. Agora, se você quiser dizer e deve dizer que no Senhor nós somos mais do que vencedores, nós estamos autorizados. Mas do ponto de vista físico, nós somos fracos. Nós não temos a mesma força do inimigo. O inimigo é mais forte. Nós só podemos vencer o inimigo com o Senhor. E isso é de propósito mesmo, para que nós dependamos do Senhor. Você precisa depender do Senhor. E você demonstra depender do Senhor tendo uma vida de oração. É por isso que muitas vezes o Senhor permite que nós passemos por provações, tribulações, adversidades, cavernas como esta aqui que Davi estava passando, desertos, lutas, para que nós dependamos dele. Vou repetir o versículo 6, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. É o Senhor que nos dá força, meus irmãos, e nós vencemos, não pela força do braço. Deus não chamou ninguém para ser forte na força do braço, não. Deus te chamou para você ser forte espiritualmente falando. É na autoridade do nome de Jesus que você vai prevalecer a todos os inimigos. E os inimigos do crente é o mundo,
é o pecado, é o diabo. Esses são os inimigos do crente, a carne. Esses são os inimigos do crente. Você os vence em o nome do Senhor Jesus Cristo. Até ansiedade Davi sentia. Ele sentiu uma ansiedade terrível naquelas circunstâncias. Olha aí, por favor, versículo 3. Quando dentro de mim me esmorece o espírito. A ansiedade, olha, presta atenção aqui. A ansiedade pode virar depressão. Cuidado com a ansiedade. Você que vive ansioso, você que vive com depressão, se você continuar ansioso, essa ansiedade pode virar uma doença, pode virar uma depressão e pode derrubar você. É por isso que você tem que apelar para o Senhor. Você tem que buscar o Senhor, confiar no Senhor e esperar no Senhor que Ele vai te dar a vitória. Davi, ele enxergava armadilhas por todos os lados, como eu falei no início. Olha aí no versículo 3, na parte B. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Presta atenção aqui. Essas armadilhas, na nossa realidade, não são literais, não são físicas, mas são existenciais, são espirituais. É como eu falei, o inimigo, ele, diz a Bíblia, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você está bem agora, está tranquilo, está em paz com Deus, está em paz com as pessoas, mas daqui a pouco você vai encontrar alguém para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria, para tirar a tua comunhão com Deus. É por isso que eu digo, tem armadilha por todos os lados. Nós precisamos vigiar e orar, como diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Sejamos prudentes e vigilantes, meus irmãos. Como diz, inclusive, 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Não brinque. O diabo, ele não é amiguinho de ninguém. Ele não é amigo, ele não é amiguinho nem dos seguidores dele. Em Apocalipse diz que o anticristo e os 10 chifres, né? Esses 10 chifres são representação dos poderes deste mundo, vão destruir a meretriz, que é a mulher vestida de vermelho, que é a falsa igreja, que é o povo de Satanás. Satanás não ama nem o próprio povo dele, não pensa que ele lhe ama. Ele vai colocar armadilhas para você cair. E é por isso que você tem que vigiar e orar. Como diz a palavra, vigiar e orar. Eu não estou dizendo que você vai cair, eu estou lhe dizendo que ele arma. É bem verdade que a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno, não lhe toca. O diabo não pode tocar em você. O diabo não pode empurrar você em cima do pecado. O diabo não pode empurrar você em cima do fogo. O diabo não pode empurrar você para dentro da água. Mas ele vai tentar. Ele vai tentar convencer você que você deve pular dentro do fogo, que é maravilhoso. E claro, quem pula no fogo vai se queimar. Porque ele tenta, como ele tentou Eva, ele convenceu Eva que era bom ela comer aquele fruto. Então presta atenção, vamos vigiar, vamos andar com o Senhor, vamos permanecer nos caminhos do Senhor. Eu fico pelando de medo quando eu vejo um crente se afastando dos caminhos do Senhor. Quando eu vejo um crente que não vai mais à igreja, quando eu vejo um crente que não ora mais, que não lê mais a Bíblia, que não se preocupa mais com as coisas espirituais. É tudo que o diabo quer. É tudo que o diabo quer para ele destruir aquela pessoa, para levar aquela pessoa para o mundo, para o precipício. Meu querido irmão, busque o Senhor diariamente, a palavra de Deus diariamente, se fortaleça na presença do Senhor, não se enfraqueça. E se você estiver fraco, volte a buscar a presença do Senhor, como aquela igreja que o Senhor disse que ela deveria voltar ao primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar a ter uma comunhão maior com o nosso Deus. Davi,
falei, né, que ele via armadilha por todos os lados. Então, sejamos prudentes e vigiemos. Davi não vê socorro em ninguém, ele não vê socorro nos homens, mas no Senhor. Veja aí, por favor, no versículo 4. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Acredite, você não deve confiar nos homens, mas no Senhor. O salmista do Salmo 146, no versículo 3, ele diz assim: não confieis nos príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Tem gente que está confiando no homem, tem gente que está confiando no poder, no dinheiro, nos políticos, ao invés de confiar no Senhor. Confie no Senhor, meu querido. Busque o Senhor e você vai ter uma vitória. Deus vai te dar vitória, vai te dar uma vida vitoriosa, abençoada, próspera na presença dele, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida abençoada mais e mais. Terceiro e último lugar, da caverna, em meio a grande perigo, Davi se refugia em Deus. Vamos ler o versículo 5 agora. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. No Salmo 25:1 diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Como aquele cântico, aquele corinho que a gente canta: a ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó Deus meu, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. É no Senhor que nós devemos nos refugiar. É no Senhor que nós devemos buscar socorro, livramento. Inclusive, como disse o salmista do Salmo 91, ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Se Davi não buscasse socorro no Senhor, ele poderia ter morrido, apesar da sua valentia, apesar da sua capacidade de guerrear. Tinha 300 homens ao seu encalço e um homem furioso querendo tirar a sua vida. Então, Davi se refugia em Deus. Davi confia no Senhor. Davi busca a presença do Senhor. Em quem você tem se refugiado? Nas circunstâncias, nos homens, no dinheiro, no poder? Acredite, só Deus pode dar uma vida vitoriosa. Só o Senhor pode te ajudar a superar todas as dificuldades, os problemas, as frustrações. Só o Senhor pode te ajudar a superar o pecado que tenazmente assedia. Só o Senhor pode dar vitória contra este problema que você está enfrentando, contra este mal que está te amarrando. Só o Senhor pode te socorrer e te ajudar. Quem é o teu refúgio? Em que você tem confiado? Davi pede livramento a quem pode ajudar, que é o Senhor Deus. Veja aí, por favor, o versículo 6. Ele diz assim: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E, finalmente, Davi pede libertação. É que muitas vezes nós nos encontramos presos, atribulados, tão atribulados que ficamos aprisionados. O pecado nos aprisiona, o medo nos aprisiona, a angústia nos aprisiona, os problemas nos aprisionam. E Davi, ele pede ao Senhor libertação. Peça ao Senhor libertação. Eu peço, de vez em quando o Senhor me liberta. Eu preciso de libertação. Eu preciso da cura para a minha alma. Eu preciso do teu socorro, da tua ajuda. Estou atribulado, estou passando por problemas, Senhor. Me socorre, me ajuda. Ele diz lá no versículo 7, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome.
os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Portanto, vamos fazer isso e nós vamos prevalecer. Jeremias, ele disse também, sabe o quê? Algo bem parecido. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jeremias 17:14. Então vamos falar a mesma coisa. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Salva-me, sara-me e cura-me, porque tu és o meu louvor. Jeremias 17:14. Portanto, meus irmãos, nós vimos aí neste estudo, neste texto, nessa história tão, assim, difícil para o autor. Ele passou por poucas e boas, por angústias, mas ele escreve e deixa para nós, porque também nós passaríamos pelas mesmas lutas, os mesmos problemas, e nós podemos seguir os seus passos. Davi estava em perigo, estava fugindo, ele se refugia numa caverna, o inimigo estava próximo, porém ele não se desesperou. Davi ora, ele clamou ao Senhor, ele confiou no Senhor e foi socorrido pelo Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Muitíssimo obrigado. Aplique em nosso coração. Queremos dizer que nós confiamos em ti, Senhor. As lutas estão por toda parte. Nós passamos por dificuldades, por provas, por lutas, por terríveis provações, Senhor. Como Davi, nós também muitas vezes estamos na nossa caverna. Estamos, Senhor Deus, no nosso deserto. Estamos, Senhor Deus, sentindo uma dor terrível. E nós queremos dizer que nós confiamos em Ti. Nós apelamos para o Senhor e buscamos em Ti o socorro, a cura e a libertação. Visita cada vida, cada coração, cada irmão, cada irmã aqui nesta noite. Que a Tua graça esteja sobre suas vidas, Senhor. Ajuda a superar esta luta, esta prova, esta dificuldade que está enfrentando. Que o Teu bálsamo, que o Teu consolo, que a Tua palavra maravilhosa, Senhor, anime e encoraje esse irmão e esta irmã. Muito obrigado por tudo. Nos dá uma noite feliz na Tua presença. Dá-nos a Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém, amém, amém.